Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é trabalho infantil. E para falar sobre isso, estamos recebendo em formato virtual a assistente social Selma Miranda, que é atual vice-presidente da Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Bauru, Comete Bauru. Selma, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês. Ô, Thelma, tem um dado preocupante aqui, Selma, perdão, que no ano de 2023, agora em dezembro, foi divulgado um dado do IBGE que diz que aproximadamente 5% das crianças e adolescentes do Brasil estão em situação de trabalho infantil. O que caracteriza, para a gente começar o nosso papo, entender um pouquinho mais, o que é o trabalho infantil? Uhum. São aquelas atividades econômicas ou de sobrevivência que envolve pessoas com menos de 16 anos, né? E atividades essas que vai prejudicar o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial dessas crianças e adolescentes. E isso, assim, segue as normativas do país, né? De acordo com a Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhuma pessoa menor de 16 anos pode trabalhar, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E na condição de aprendiz é um trabalho seguro, protegido, monitorado, onde o adolescente ele vai continuar frequentando a escola, então é uma forma de trabalho protegido, vamos dizer assim. Então, grosso modo, é o trabalho exercido por pessoas menores de 16 anos que apresentem riscos para o desenvolvimento dessa criança ou adolescente. Como você falou, é importante a gente entender essa situação, né? Crianças acima de 12 anos, se eu não estiver enganado, se eu estiver errado, que você pode me corrigir tranquilamente, tá? 12 anos até os 16, elas podem trabalhar como menor aprendiz, mas como é que é essa situação? Como é que o cidadão que se preocupa com isso, e todos devemos nos preocupar, ele pode identificar que é um trabalho irregular ou essa criança não, ela está ali como menor aprendiz? É possível o cidadão comum ter acesso a isso? De que forma você orienta? E também, já nesse mesmo gancho, dos 16 aos 18 já é permitido trabalhar com registro em carteira? Como é que funciona essa relação? Uhum. Sim, aí eu vou te corrigir mesmo, porque o trabalho, mesmo na condição de aprendiz, é a partir dos 14. Então, acho que vale a gente fazer um esclarecimento primeiro, que é assim, né? De acordo com a legislação do país, de 0 a 12 anos é considerado, até 11 anos, 12 anos incompleto, é considerado criança, dos 12 até os 18, adolescente. Apesar de já aos 12 anos a legislação considerar essa pessoa adolescente, ela ainda não pode trabalhar nem na condição de aprendiz. A condição de aprendiz é permitida por lei a partir dos 14 anos, tá bom? Então, é a partir dos 14. E aí, como encontrar, né, essas instituições, essas empresas que contratam os aprendizes? As empresas, elas devem até ter esse espaço, oferecer esse espaço para o trabalho do aprendiz. Então, são empresas, o adolescente pode acessar por meio do CIE, por exemplo, pode acessar por meio, tem um serviço que o município oferece que se chama Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego, que várias organizações aqui de Bauru prestam esse serviço, né? A ACAE, o CIPES, e aí o adolescente frequenta essa instituição, ele é preparado para o primeiro emprego e de lá a própria instituição faz esse meio do caminho para o adolescente acessar esse trabalho. Então, nunca é algo informal, nunca é algo trabalhar na padaria do vizinho, olhando trabalhando de babá na casa de um parente, nada disso. Tem que ser um trabalho protegido e seguro. Então, tem essas instituições, como eu falei, que elas fazem esse meio de caminho, né? Elas que promovem o adolescente, que fazem esse meio do caminho para o adolescente acessar esse emprego nessa organização. Até pode ser direto, né? Tem locais que contratam confiança, faculdades, mas então tudo vai ficar registrado, tudo certinho. O adolescente vai receber uma bolsa, não é salário ainda, uma espécie de bolsa, né? É remunerado. Então, é dessa forma que é considerado um trabalho seguro. Ele é formalizado por meio de contrato, ele não é informal. Entendi. Agora, se por acaso alguém então observar uma criança de 12 anos ali, 13, já está errado. Então, de qualquer forma está errado, deve
procurar ajuda aí para denunciar, até a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas no ponto de vista da assistência social, Selma, a gente sabe que, apesar do trabalho infantil, né, a exploração da criança ou do adolescente ser terrível, do outro lado também a ociosidade também é ruim. Então eu acho que isso que você falou é o meio termo que é o positivo, né? Então, na sua avaliação, a criança, o adolescente, né, a partir dos 14 anos, ele deve exercer alguma função? Você acha que isso é positivo para a vida desse adolescente? André, essa é uma pergunta, você me deixou numa sinuca de bico. É uma pergunta muito difícil de responder. O que eu diria para você é que essa idade é uma idade onde o adolescente ele está em uma situação única, peculiar de desenvolvimento. Então, o que que eu acredito? Eu acredito que se ele tiver condições e ocupação do tempo dele de outras formas que não seja voltado para o trabalho, eu acredito que que isso seja mais interessante para o desenvolvimento dessa criança e adolescente. Por exemplo, nós temos aqui na cidade mais de 30 serviços de convivência e fortalecimento de vínculo para criança e adolescente. Ele é gratuito, o município oferece, é uma política pública disponível para todo mundo, para toda a população que queira acessar. Então, por exemplo, a criança ou o adolescente, ele está o meio período na escola e o outro meio período ele está em casa, sozinho, ocioso. Então, ele pode acessar esse serviço, que ele é gratuito, basta a população procurar uma unidade de CRAS perto do bairro e solicitar essa vaga. Aí esse adolescente, essa criança vai estar protegido, vai ter à sua disposição assistente social, psicólogo, atividades o ano inteiro, festinha, uma série de atividades que são atividades seguras. Se for um adolescente mais velho, de repente é um momento de ele estar se preparando já para o mercado, pode se preparar para o mercado de trabalho, se preparar para fazer um curso técnico, estudar para o vestibular, né? Então, assim, o que que eu acredito? Vai depender muito da situação que aquela família se encontre. Agora, significa porque tem 14 anos que esse adolescente deve ingressar no mercado de trabalho? Não necessariamente, vai depender de muitas circunstâncias. Mas o município oferece outras opções, como, por exemplo, o serviço de convivência. E se não for o serviço de convivência, tem aquele que eu falei para vocês agora há pouco, que é o programa de estímulo ao primeiro emprego, porque não necessariamente ele vai frequentar a CIPS, vai frequentar a Legião ou vai frequentar a ACAE e ele vai começar a trabalhar. Ele vai frequentar esses serviços e ele vai fazer uma preparação para o mercado de trabalho, para ele ir amadurecendo e aprendendo. Então, eu acho que assim, vai depender da circunstância daquela família, se é adequado aquele momento dele ingressar no mercado de trabalho ou não. Muito bem. A gente começou a entrevista aqui falando de 5% da população brasileira, né, Selma? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é a realidade de Bauru, diante da sua experiência, como é que está hoje Bauru? Eu não sei se tem dados concretos sobre o trabalho infantil aqui no município. Como é que está em Bauru a situação? Em 2022, nós tivemos um aumento significativo com relação aos anos anteriores. Qual que é a análise que eu faço desse aumento, né? Nós tivemos o fim da pandemia e aí muita gente ficou em muitas famílias, né? Não só aqui de Bauru, do país inteiro, ficaram em uma situação de vulnerabilidade maior, ficaram mais expostas, perderam o emprego, diminuiu a renda, as pessoas autônomas não conseguiram vender. Então, houve um aumento significativo a partir de 2022. Né? Então, eu acredito que ocasionado por essa circunstância da pandemia e de repente as pessoas voltaram a viver em sociedade, estavam mais vulnerabilizadas e essas crianças ficaram mais expostas também. Os dados de 2003, de 2023, eles já diminuíram bastante, foi registrado no ano todo 9 casos de situação de trabalho infantil. 2024 nós não temos ainda, mas nós, inclusive, já estamos solicitando via secretaria os dados atualizados, né, para a gente entender como que anda esse cenário aqui, até porque está chegando a data, né, do Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil e a gente quer ter esse dado mais próximo da realidade. Então, 2022, esse aumento significativo, 2023 já diminui, acredito até que pela estabilização econômica mesmo, e 2024 a gente não está com os dados ainda. Bom, ainda diante da sua experiência, até por estudar esses números, quais são as funções que são exercidas irregularmente? Até porque a gente falou que não é todo adolescente que está trabalhando que está ilegal. A grande maioria
Ele está lá formalizado através do CIE, através de algum outro convênio ou até mesmo direto com a própria empresa. Quais são as funções, geralmente, que contratam ou não é contratar, nesse termo está errado, que exploram a criança ou adolescente de forma ilegal? Olha, acredito que o principal registro aqui da cidade seja daquele comércio ambulante do adolescente vendendo bala, vendendo paçoca, né, nos semáforos, vendendo água. Acho que esse é um que ele é bem evidente, assim, né? E aí, fora esse, o que nós temos? Esse acho que é o principal, ele é o mais evidente. Tem também as crianças e adolescentes que acompanham os seus pais na coleta de reciclável, o que é muito grave. Eu sei que é parte de uma certa cultura. Antigamente, né, isso era mais aceito, mais comum, mas é algo muito grave. Essas crianças e adolescentes acompanham o pai e a mãe na coleta de recicláveis, e não pode, é algo muito, muito grave. Então, isso é algo que a gente encontra bastante. Eles vendendo saco de lixo também, nós temos casos de crianças e adolescentes que ajudam também os pais nessa atividade, ou os pais até passam para a criança, porque mobiliza mais, né? Quando a gente encontra uma criança, às vezes a pessoa acha que vai ajudar comprando aquele item, por exemplo. Então, eles conseguem até vender mais do que o próprio adulto. E outra característica, outro local que esses adolescentes estão e que é muito grave e que muitas vezes a gente nem considera como trabalho infantil, e eu digo a gente, até nós da rede, né, da rede de proteção, que é o quê? Os meninos e meninas que trabalham no comércio de ilícitos, né? Do que, por exemplo, no tráfico de drogas, que a gente nem diz exatamente que é o tráfico, mas é considerado, ele deve ser notificado também como trabalho infantil. Quando você tem um adolescente numa biqueira, num ponto de tráfico, aquilo tem que entrar para a estatística como o trabalho infantil. E muitas vezes a gente só vê esse adolescente como, ele está cometendo um ato infracional, a população fala, é criminoso, é bandido, tem que estar preso, né? E aquele adolescente, ele ali, naquele momento, ele está com o seu direito violado. Ele está exposto a riscos, a uma série de situações que ele está com os direitos dele violados. Então, também tem essa face que ela é menos evidenciada, mas que é grave, que é criança e adolescente trabalhando no comércio de entorpecentes. Ô Selma, você citou uma situação aí, eu acho que essa orientação ela pode ser até ampliada para os próprios pais, né? Fique imaginando aqui, as crianças que vendem frutas na rua, não é difícil você ver a criança empurrando inclusive um carrinho, o adolescente empurrando uma carriola com frutas, vendendo de casa em casa, e o pai ou algum responsável esperando na esquina sem aparecer para quem está supostamente ali comprando, né? Então, onde eu quero chegar? São os próprios responsáveis, geralmente os pais, que levam as crianças para trabalhar junto. Vamos supor, um profissional da construção civil, um pedreiro, por exemplo, pegou uma empreita lá e ele leva o filho dele de 12 anos para ajudar a fazer massa, carregar balde. Isso também, por ser o pai, é considerado exploração, é considerado trabalho infantil e está dentro da ilegalidade, Selma? Sim, com certeza. E mais uma vez é das formas mais graves, né, de trabalho infantil. O trabalho na construção tem uma série deles, né? Na verdade, nós temos uma lista de 93 formas de trabalho infantil que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. O Brasil ele é signatário da Convenção número 182 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção ela é lá de 1999. Em 2000 o Brasil já aderiu, e em 2008 no governo Lula II ele publicou o decreto 6.481. Nesse decreto ele lista as 93 piores formas de trabalho infantil que baliza o nosso trabalho. A gente faz as nossas análises muito a partir do que esse decreto ele apresenta. Então, lá está listado essas piores formas de trabalho infantil, e dentre elas, por exemplo, o trabalho na construção civil, em casas de cerâmica, o trabalho doméstico, que é tão normal, né? É tão normalizado o trabalho doméstico, por exemplo, a minha filha faltou na escola porque ela ficou de babá do primo. Por exemplo, isso a gente ouve bastante. Mas eu trabalho na construção, como você falou, né, os homens,
e eu já levo o menino, ele tem que aprender alguma coisa. Normalmente esses pais falam isso. O trabalho na construção civil, o trabalho doméstico que eu acabei de mencionar, todos esses estão listados como as piores formas de trabalho infantil. Quer dizer, que prejudicam prejudicam de forma bastante significativa o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial dessa criança e adolescente. Não importa se ela está acompanhada do pai e da mãe, continua sendo, é um crime, não pode. Né? Essa criança e adolescente está exposto ali, está vulnerabilizado, ele está longe. Normalmente o que acontece é proporcional. Uma criança começa a trabalhar, o adolescente começa a trabalhar, ele começa a desvalorizar a escola, começa a abandonar, começa a querer faltar, já não vê mais a importância que via antes. Né? Então, não importa que seja mãe, pai, que seja acompanhado do responsável, levar uma pessoa menor de 16 anos para trabalhar na construção civil, como babá, qualquer uma dessas atividades é considerado trabalho infantil e essa criança e adolescente sofre as consequências desse trabalho. Bom, e dentro do município de Bauru, existe alguma campanha para conscientização, para trabalhar essa situação efetiva? Sim, a própria ação da Comet, né, a comissão municipal, da qual eu faço parte, a Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, ela existe aqui em Bauru desde 2001. Ela foi instituída em 2001 e é uma comissão da qual integram poder público, sociedade civil, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Tutelar. Quer dizer, são mais de 30 pessoas, 32 pessoas que fazem parte dessa comissão, e ela tem como objetivo fazer campanhas de mobilização, fazer atividades em escolas, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que são esses espaços que eu falei para você. Então, assim, essa comissão existe para trabalhar esse tema dentro do município. Fora isso, o tema do trabalho infantil, ele é discutido dentro desses espaços também dos serviços de convivência, né? Os serviços que são conveniados com a prefeitura têm essa prerrogativa de discutir o trabalho infantil. O programa de estímulo ao primeiro emprego também é uma forma de combate ao trabalho infantil que faz parte da política pública aqui do município. Né? É claro que agora, em junho, 12 de junho, que é o Dia Mundial e também o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, Dia Nacional instituído até por lei federal aqui no Brasil, né? As ações se intensificam um pouco mais. Veja, agora em maio, a Comet lançou uma cartilha e que está disponível para toda a população de forma gratuita, qualquer organização que queira ter essa cartilha, ela foi elaborada pela Comet. E aí nós discutimos o tema da exploração sexual, porque a gente tem a situação da violência sexual, né, o abuso e a exploração sexual. Muitas vezes, esses dois temas, eles são trabalhados como se fosse uma coisa só. Então, a Comet, dentro das suas prerrogativas de trabalhar o tema do trabalho infantil, nós fizemos uma cartilha com foco na exploração sexual. Né? E aí nós fizemos essa apostila e lançamos ela agora no dia 17 de maio, enviamos para todos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, enviamos para a Secretaria Municipal de Educação para compartilhar com os seus professores, assim como mandamos para a Diretoria de Ensino aqui de Bauru. Tudo isso com foco em discutir o trabalho infantil, mais especificamente a exploração sexual, que é uma forma muito grave também. E aí, agora em maio, nós também estamos fazendo, junto aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, um concurso de desenhos para as crianças participarem com o tema, né, do trabalho infantil, falando sobre quais as consequências do trabalho infantil para essas crianças. Então, os educadores, lá dentro desses serviços de convivência, estão discutindo com essas crianças e adolescentes esse tema, e elas vão poder se expressar por meio desses desenhos, e daí a gente vai premiar com certificados de honra ao mérito os desenhos feitos pelas crianças. Tudo isso parece pouquinho, mas é uma forma de trazer, de chamar a atenção para esse assunto,
né? De ensinar essa criança e adolescente que o lugar dele não é lá tomando sol, tomando chuva na rua, acompanhando o pai ou a mãe na reciclagem, ou sendo babá da própria família, que é uma coisa que parece que não. Veja que no começo da entrevista eu falei que o trabalho infantil não necessariamente ele é remunerado. Né? Então, assim, o trabalho não remunerado também é trabalho infantil. Eu fazer a minha filha de pequena, ali de 9, 10 anos, cuidar dos irmãos enquanto eu trabalho, não está certo. Tem que acionar a política pública, levar essa criança e adolescente para um serviço de convivência, por exemplo, né? Acho que são essas, assim, as principais ações e ações preventivas e conscientização que a gente faz aqui no município em relação à erradicação do trabalho infantil. E o próprio município agora lançou também, neste ano de 2024, uma campanha que se chama 4Ps da criança e do adolescente, né? De que forma esse termo 4Ps pretende sensibilizar os pais e responsáveis? Sim, essa campanha ela foi idealizada desde o começo do ano. A idealização dela é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ela culminou agora com o lançamento dela também no dia 17 de maio, que foi o mesmo dia que a gente lançou a cartilha que foi elaborada pela Comet. Então, o que são esses 4Ps, né? Proteção, prevenção, participação e pertencimento. Então, o que essa campanha ela busca fazer? Ela busca agregar, articular os atores do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes. Então, uma forma de integrar os órgãos, instituições, organizações da sociedade civil que trabalhem esse tema da proteção. E até destacado que, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente está previsto a proteção integral à criança e ao adolescente. Tanto que o primeiro P da campanha é o de proteção. Então, essa campanha ela vai agregar ações, atores, parceiros que trabalhem na proteção às crianças e aos adolescentes. Nós, por exemplo, da Comet, que é a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, nós integramos essa campanha também. Então, assim, é uma grande campanha que visa unir esforços para proteger os direitos da criança e do adolescente. Selma, muito obrigado por dividir com a gente o seu conhecimento e principalmente orientar a população, né, de como lidar com essa situação, que como você falou, às vezes nem sabe que está cometendo uma irregularidade, às vezes até, pode ser, mas é meu filho mesmo, eu vou fazer o que eu quiser, e não é bem assim que funciona, né? E ressaltar também a importância dos serviços que podem auxiliar, desde os serviços que fazem a mediação correta, para que a criança e adolescente possa ter acesso ao seu primeiro emprego, ou até mesmo para quem não quero que meu filho trabalhe. Então tem outros serviços que vão acolher essa criança para que ela não fique na ociosidade, que eu acho que é o principal receio dos pais. Então muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e conte sempre com a TV Câmara, a Rádio Câmara, para divulgar os trabalhos de vocês, tá bom? Obrigada, André. Eu agradeço a oportunidade e eu vou deixar também disponível. Primeiro, eu queria dizer duas coisas. A população pode acessar as políticas públicas de proteção à criança e adolescente, não só pode, como deve. Então, contem com os CRAS. Os CRAS estão perto lá do bairro, né? Bauru tem 9 CRAS, com vistas a ter mais aí. Então, procure o CRAS para colocar essa criança e adolescente no serviço de convivência, para acessar o primeiro emprego. Então, é direito. Né? Não é assistencialismo, é política pública. Essa política existe. Então, a população deve acessar essa política, né? Requerer, solicitar essa vaga. Então, ela está disponível, ela deve ser acessada pela população. Outra coisa é que, com relação à comissão aqui de Bauru, né, de erradicação do trabalho infantil, que é a Comet, eu vou deixar o nosso e-mail, que é cometbauru01@gmail.com. Qualquer coisa que a população necessite, fazer alguma denúncia, se quiser pedir a cartilha para nós por e-mail, nós vamos estar à disposição. Fazer alguma ação em conjunto, de repente tem alguma organização, algum conselho de bairro que queira desenvolver alguma ação em parceria com a gente, nós estamos aqui e disponíveis para isso. Então, eu gostaria de colocar a Comet à disposição, porque a gente está aqui para trabalhar pela proteção das crianças e adolescentes aqui da nossa cidade. Muito bem, obrigado, Selma, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.